Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no último trecho do capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus, do verso 24 ao 27. O nosso tema, Jesus paga o imposto. O texto bíblico nos diz assim: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Meus amados, a manutenção e administração do templo em Jerusalém era muito custosa na época de Jesus, por causa dos muitos sacrifícios todos os dias de manhã e à tarde de cordeiros, juntamente com as ofertas de vinho, azeite e farinha, além do incenso e muitas outras despesas. Por isso, baseado em Êxodo 30, do verso 11 ao 16, foi estabelecido que todo varão judeu com mais de 20 anos devia pagar ao templo um imposto anual de meio siclo, que equivalia a 2 dracmas gregas. Naquela época, o valor desse imposto era o equivalente ao pagamento do salário de 3 dias de serviço de um trabalhador na Palestina. Teoricamente, o imposto era obrigatório e as autoridades do templo tinham poder para dispor dos bens de qualquer pessoa que não fizesse o pagamento. Assim, quando o Senhor e seus discípulos entraram em Cafarnaum, os responsáveis pela cobrança do imposto questionaram Pedro se o seu mestre iria dar a soma para manter o templo e seus serviços. Ele respondeu que sim. Ao chegar em casa, antes que Pedro contasse o que havia acontecido, Jesus se antecipou e disse-lhe que o imposto em questão era para manter o templo, a casa de Deus, e ele, como filho, não deveria pagá-lo. Porém, ele disse que iria pagar não pela obrigação imposta pela lei, mas para não dar um mau testemunho. Então, Cristo realizou um milagre, providenciando de dentro da boca de um peixe o valor para pagar o imposto dele e de Pedro. Certamente, com a cobrança, as autoridades buscavam acusar Jesus de algo contra ele, pois sabiam que o fato de não pagar impostos configurava insurreição contra o imperador. Como sempre, o Senhor foi perfeito. Deu um bonito exemplo de cidadania, nos ensinando que mesmo sendo filhos de Deus e seus herdeiros, precisamos segui-lo também nesse aspecto. Como cidadãos do reino, devemos dar bons testemunhos, cumprindo todas as nossas obrigações diante dos homens, pagando pontualmente não só os impostos, mas todos os compromissos e dívidas que contraímos. Meus amados, que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.